Eu começo falando sobre a nossa saúde, né? E com destaque para os homens. Primeiro, vamos acompanhar o VT. Cuidado e prevenção são essenciais para todos, mas os homens são menos atentos com a saúde do que deveriam. No Brasil, os homens chegam a viver, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. Isso porque o papel social masculino exige sempre uma postura forte, sem demonstrar sinais de fraqueza. E os cuidados com a saúde ficam em segundo plano. Mas o estilo de vida saudável, aliado a consultas médicas regulares, podem ajudar a aumentar não só a expectativa, como também a qualidade de vida dos homens. Amei esse. Gente, que inspiração esse homem, meu Deus do céu. Tinha que descobrir quem é para ele vir dançar aqui pra gente assim. Que gostoso, não é? Gente, é isso. Se as mulheres já têm o costume de visitar periodicamente o ginecologista, por outro lado, os homens só procuram um urologista quando sentem algum desconforto, né? Ou quando esse desconforto torna-se frequente. E para mudar esse quadro, incentivar os homens que estão nos assistindo e as mulheres ao puxão de orelha, eu converso sobre os cuidados com a saúde masculina com o urologista e pesquisador pela USP, Dr. Flávio Izuka. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo, mesmo que virtualmente. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Antes da gente entrar, de fato, no assunto que é urologia, que é saúde masculina, eu sei que você está aí por dentro de tudo o que está acontecendo em relação à pandemia. Passa pra gente um rápido panorama, o que a gente tem aí se tem alguma novidade, o que a gente precisa saber. Tudo bem, Cláudia? É um prazer estar aqui com vocês. E é um tema super importante, como você falou, os homens normalmente descuidam, né, da saúde. E a gente está aqui para fazer esse alerta. Não descuidem, façam exames preventivos. A gente vai dar toda a explicação a respeito de como cuidar da saúde masculina. Com relação à pandemia, eu quero ressaltar que hoje nós temos a grande ferramenta que é a vacina. Eu torço para que todos os brasileiros possam ser vacinados o mais rápido possível, porque é o que nós temos de melhor, tá? E fazer um alerta que aquelas pessoas que estão com qualquer suspeita de Covid, procurem rapidamente um serviço, porque é crucial que recebam atendimento rápido e também se isolem para que não contaminem mais pessoas, tá? Usem máscara, façam isolamento e que existem tratamentos que não existiam alguns meses atrás, como o plasma fresco de convalescentes. É uma terapia que pode salvar vidas e que já está disponível em muitos serviços e que pode promover a saúde, tá, das pessoas, no sentido de prevenir uma complicação. Plasma fresco, medicações antivirais, tudo isso tem hoje como ferramenta para o médico salvar vidas de pessoas que estão no Covid. Mas isso tem que ser instituído nos primeiros dias dos sintomas, de preferência na primeira semana. Perfeito. É verdade que os homens estão mais suscetíveis a um Covid de forma grave? Nós sabemos que as mulheres têm um índice de mortalidade de complicações menores. É verdade que o homem morre mais de Covid. Existem várias explicações. Aparentemente, o sistema imunológico das mulheres é mais forte que do sexo masculino, né? E as mulheres também procuram os médicos, os hospitais mais rápido. Isso, como a gente está frisando, faz toda a diferença. Quando você inicia um tratamento mais rápido, isso faz toda a diferença na questão de prevenção e de uma evolução favorável. As pessoas ficavam muito tranquilas até um tempo atrás, quando já tinham tido Covid, achando que não pegariam de novo. Hoje a medicina já descobriu que isso não é uma verdade, que as pessoas podem sim serem contaminadas novamente, né? E eu queria também saber, a gente ouve muito falar sobre eficiência de vacina e que algumas vacinas, por exemplo, só imunizam 50%. Isso significa o quê? Que a pessoa só está protegida pela metade? A chance de pegar é menor? Ou a gravidade da doença vai ser menor?
Essa pergunta é muito importante. A gente esclareça que a vacina não é que tem 50% de eficácia. Ela tem 100% de eficácia na prevenção de casos graves. Então, uma pessoa vacinada, os estudos estão mostrando isso, não evolui para uma forma grave que vai precisar de UTI, vai precisar ser entubada. Essa eficácia é de 100%. Mas, quando você fala que é de 50%, é que ela não impede que a pessoa contraia a doença e até transmita, porém ela vai ter um quadro leve, um quadro menos grave do Covid. Então, os países que já estão à frente, né, de vacinação, como Israel, próprio Estados Unidos, que já conseguiu vacinar mais da metade da população, as curvas mostram que a mortalidade realmente caiu muito e que a vacina é a explicação para essa queda da mortalidade, porque ela é eficaz em evitar que a pessoa evolua para uma forma grave e assim ela salva vidas. Então a vacina ela é 100% eficaz para prevenir formas graves, mas ela não é ainda eficaz para a pessoa não contrair a doença. Tá? Essa é a diferença. Tá ótimo. Doutor, daqui a 2 minutinhos a gente entra no assunto da urologia e a gente vai alertar aí os homens para que eles possam ter mais saúde e qualidade de vida, tá bom? Tá ótimo. Então, até já. Olha lá, o assunto já começou bom, eu tenho certeza que foi muito interessante, pelo menos para mim foi. E você tá no mesmo barco que eu, aliás, o mundo, o planeta, né, envolvido com a Covid-19. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os problemas urológicos que envolvem a saúde masculina. Vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Flávio Zucca, agora falando sobre a saúde masculina. Quando a gente pensa em urologista, a gente pensa principalmente para os homens em próstata, né? Câncer de próstata. Essa é a maior preocupação, essa é a maior recorrência em relação aos seus pacientes no consultório, doutor? Olha, câncer de próstata é o câncer mais comum no sexo masculino, tá? A gente, no caso, só exclui os casos de câncer de pele, né, como um dos cânceres mais comuns em ambos os sexos, mas o câncer interno mais comum é o de próstata no sexo masculino. Então, realmente é um tema muito importante e vai o alerta. A pandemia vem tirando os homens do consultório por medo de contágio. Então, a gente frisa que os consultórios, em geral, são ambientes seguros, os consultórios têm estrutura para garantir um atendimento com segurança e também existe já o recurso da telemedicina, tá? Então, as consultas podem ser feitas remotas, obviamente isso não substitui, porque não é necessário ainda fazer o exame físico, que inclui o exame do toque, né, que não dá para fazer por telemedicina. Mas o exame preventivo de rotina é necessário para todos os homens a partir dos 50 anos e para aqueles que têm histórico na família ou são da raça negra, deve iniciar mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Então a chance do câncer, para quem é da raça negra, é maior. Olha lá, interessante, e é bom todo mundo ficar atento, né? E a gente vive num país com tanta miscigenação, e a gente sabe que a gente sempre tem um pouco desse gene, né? Não tem ninguém assim puríssimo, né? A não ser aqueles que têm só ascendência europeia, mas a gente normalmente tem alguém na família e mesmo que você não seja da raça negra, às vezes você tem esse gene. Então é bom ficar atento sempre e buscar sempre orientação. Agora, uma dúvida, e na verdade os homens acabam despertando para essa possibilidade, é quando começa o desconforto. Quais são os primeiros sinais que o problema da próstata, não estou falando nem de câncer, dão? Tá, bem... É importante salientar que câncer de próstata normalmente não dá nenhum sinal de alerta. Então, é por isso que é importante frisar que o exame de rotina deve ser feito periodicamente, com uma frequência anual, para todos os homens a partir dos 50 anos ou 45 anos, quando tem histórico na família ou são da raça negra. Não devem esperar ter sintomas. Mas a próstata não tem só câncer de próstata, né? Ele pode ter o aumento benigno, chamado hiperplasia prostática benigna, ou HPB.
Esse tipo de doença pode dar 7 sintomas. O jato urinário fica mais fraco, ele fica interrompido, dá uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, acorda mais de uma vez à noite para urinar, sente vontade muito forte de ir no banheiro, tem que ter uma vontade imperiosa de fazer xixi naquele momento, tem que fazer força com a barriga e o intervalo entre as micções se torna curto, menor do que 2 horas. Esses são 7 sintomas que o HPV provoca. Câncer de próstata, quando dá sintoma, ele é numa fase mais avançada. Não quer dizer que não tenha chance de cura, sempre tem tratamento, mas costuma dar sangramento na urina, sangue no esperma, dores no corpo, principalmente dores ósseas, e pode dar quadros de confusão mental quando tem metástases no cérebro. Ok. A hiperplasia pode evoluir para um câncer de próstata? É uma ótima pergunta. Não. São 2 doenças independentes. Uma pessoa pode ter só câncer de próstata, pode ter câncer de próstata e hiperplasia, e o fato de ter hiperplasia não aumenta o risco de ter câncer de próstata. São doenças totalmente independentes. Mas as 2 doenças têm um caráter familiar. Então, pessoas que têm próstata grande, normalmente têm histórico na família desse problema. E câncer de próstata também. O aumento de risco de ter câncer de próstata é da ordem de 3 a 4 vezes quando tem um familiar próximo com um diagnóstico. Tá joia. Doutora, as mulheres, elas sentem muito desconforto na menopausa. A gente fala muito sobre esse assunto, climatério, menopausa, mas a gente sabe que os homens também enfrentam a andropausa e alguns fazem opção pela reposição hormonal. A reposição hormonal é um fator de risco para o câncer de próstata? Olha, a andropausa, que é o equivalente à menopausa no homem, ela não é uma situação universal, não é todo homem que vai experimentar a andropausa, tá? Então, a andropausa nada mais é do que uma característica que alguns homens sentem por uma queda dos níveis de testosterona, tá? A queda do nível de testosterona é um evento universal para todos os homens a partir dos 40 anos de idade, mas não são todos os homens que têm essa queda a ponto de ter sintomas de andropausa. Normalmente são esses: perda de massa muscular, perda da virilidade, diminui o desejo sexual, diminui as ereções, e tem outras alterações que a gente salienta que não são tão óbvias para os leigos. Os homens sentem também queda nas suas funções cognitivas. Vou traduzir para vocês. Basicamente perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, dificuldade de lembrar de acontecimentos e também dificuldade de tomar decisões. Então, são situações que afetam o desempenho social de um pai de família, um provedor, né? Então, isso tudo pode ser um quadro de andropausa. A reposição hormonal, que é o tratamento da andropausa, não pode ser feita em pessoas com risco ou com diagnóstico de câncer de próstata. Mas não é apenas essa contraindicação. Pessoas que têm, por exemplo, apneia noturna, aqueles roncadores, também não devem fazer. Pessoas com problemas de trombose, né, trombose venosa, também têm um risco alto de complicações quando fazem a reposição. Então, isso tudo tem que ser discutido com o especialista e o especialista é o profissional capacitado para dizer você pode ou não pode fazer a reposição. Perfeito, muito esclarecedor o nosso papo. A gente chega ao fim, tem algum recado, alguma coisa que a gente não falou que é necessária ser dita? Olha, o que a gente quer salientar é que os homens, a gente ouviu isso na vinheta de chamada, os homens normalmente não cuidam da saúde da mesma forma que as mulheres. Então, o recado que a gente quer dar para as esposas, para as filhas, irmãs de homens que estão assistindo esse programa é que peguem no pé dos homens e façam eles passarem consulta de rotina com o urologista, porque só assim eles vão poder ter uma vida com qualidade e atingir uma longevidade adequada
porque é fazendo a prevenção, exames de rotina, cuidando da saúde, uma boa alimentação, prática de atividades físicas e tudo isso que vai fazer com que ele possa viver uma vida plena, feliz e saudável. Tá joia. Obrigada, doutor Flávio Zucca. Vou passar seus contatos. Até a próxima oportunidade, sempre colaborando aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Flávio está no Instagram como dr.flávioizucca. É com 2 Is, tá? dr.flávioizucca ou no climedim.com.br, que é o site. Ah lá.